Deixa eu passar um pouquinho para a Ludmila Lins Grillo, porque a gente já andou comentando esse novo desafeto de Lula agora, Javier Milei, presidente argentino, um país irmão, mais uma dificuldade de relação internacional nesse caso. E também eu ouvia o Ivan Kleber falando mais cedo hoje no Jornal do Oeste, primeira edição, Lula também criou uma crise com o Paraguai, o governo paraguaio se reúne com o embaixador brasileiro agora, manifesta repúdio à fala de Lula, pede a devolução de canhões de guerra, enfim, por sua vez, Milei, no lugar de querer colocar algum tipo de panos quentes, reafirmou tudo que já tinha dito de Lula e, mais uma vez, usou esses termos, ladrão e corrupto. Então, o Milei, Adriana, ele está parecendo realmente que ele vai entrar nessa briga, ele não vai arregar, como se diz aí na gíria, ele vai manter esse comportamento, é da personalidade dele. Então, ele não é o tipo do cara que, ao ser pressionado pelo outro lado, o Brasil agora está chamando o embaixador para conversar, o que na linguagem diplomática significa alguma coisa, significa algo grave que aconteceu, é como se fosse dando uma chamada, dando um puxão de orelha na Argentina. Só que o Milei, ele não é esse tipo de pessoa. Ele simplesmente tem essa personalidade mais explosiva, ele banca as coisas que ele fala e ele se mantém firme. Então ele não apenas bancou o que ele disse, como ele ainda fez pior, ele ainda reiterou o que ele falou. Então ele falou, olha, não adianta, é como se ele dissesse, olha, não adianta ficar chamando embaixador, ficar dando puxão de orelha, porque esse sou eu, é isso que eu estou falando, é a verdade, é o que eu penso, e durma-se com um barulho desse, chupem essa manga. Então, é isso aí, tem que aturar, vamos ver o que o Brasil vai fazer. O Brasil não está com cacife para ficar retaliando a Argentina e nem nenhum país, o Brasil está muito fraco. Então, o Brasil ainda poderia dar uma de valentão, dizer, vou retaliar comercialmente e tal, mas eles mesmos já disseram, lá o Mauro Vieira, o pessoal ali da relação da diplomacia, já falou que não tem intenção de entrar em conflito comercial com a Argentina, não. Então, tudo isso aí, num primeiro momento, me parece que vai ficar ali só no falatório mesmo, no bate-boca, não vai haver uma extrapolação para o âmbito comercial entre os países, não. Vai ficar mesmo só na bravataria de ambos os lados. Mas é, de uma certa forma, aliviante, né? Ver Milei poder fazer algumas declarações que muitos brasileiros gostariam. Paula Camacho, quanto acha, ano de eleições, que essa aliança de Milei com a oposição, ao lado de Flávio Bolsonaro, pode interferir aí nos planos de Lula? Eu acredito que não pode interferir muito. A Argentina não pode fazer muito em relação às eleições aqui do Brasil, essa é a verdade. Ele pode simplesmente apoiar um lado em benefício desse lado, porque ali ele vê melhores condições comerciais com aquele lado, principalmente também na questão da segurança pública, porque a Argentina já classificou o PCC, o Comando Vermelho e todas essas facções como terroristas e o Brasil se recusa a fazer isso. Então, quando tem essa aliança é justamente para beneficiar a Argentina. Mas o que você falou era o ponto que eu queria trazer. O Milei, olha o ponto que nós brasileiros chegamos em relação à liberdade de expressão. Quando nós vemos alguém de fora dizer a verdade, dizer o que está engasgado na garganta de todos nós brasileiros, nós ficamos escandalizados. Porque nós aqui, nós não podemos falar o que o Milei fala. Nós não temos a permissão que o Milei tem de ter a sua liberdade de expressão preservada a ponto de simplesmente dizer a verdade. Não há nenhuma fake news nisso. Deve ser por isso, justamente, que não pode colocar o Milei no inquérito das fake news. O que ele está dizendo é a verdade. É a verdade que todo mundo enxerga, todo mundo sente, todo mundo viu acontecer durante todos esses anos, mas não pode dizer, não pode mais falar. Gente, vimos recentemente a Polícia Federal indo atrás de um cidadão que colocou uma faixa de ladrão e pediu para tirar a faixa, mesmo que não estava mencionando ninguém. Não estava dizendo que se referia a X ou a Y, simplesmente a faixa de ladrão. Vimos, por exemplo, Nicolas Ferreira ser investigado por dizer lá no Congresso, com a sua imunidade parlamentar constitucional, mesmo assim, ser investigado por dizer que o Lula é ladrão. Estamos vendo também Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência do Brasil, dizer que o Lula ele pode ser delatado por Hugo Cavarral ou por Maduro.
qual que é o problema disso? O problema disso é que eles estão dizendo que é fake news, que é mentira, que não pode dizer isso. Mas, gente, isso é uma verdade. Ele pode ser delatado. Não quer dizer que ele já foi, mas ele pode ser. A jornalista Elisa Robson, que nós entrevistamos no ano passado aqui, ela que entrevistou o Hugo Carvajal várias vezes, eu perguntei a ela, Hugo Carvajal já mencionou Lula alguma vez? E ela foi enfática, sim, diversas vezes. Ou seja, uma possível delação dele pode sim mencionar o Lula. Então, qual que é o motivo por estar perseguindo falas de um senador da República que tem imunidade parlamentar e ele está dizendo uma possibilidade real? Simplesmente para tentar acabar com a liberdade de expressão e tentar vencer a narrativa. Lembra, né? O Lula que disse diversas vezes que o importante é emplacar a narrativa, emplacar a sua história. Ele disse, inclusive, em relação ao Maduro. Maduro tem que emplacar a sua narrativa e mudar o jogo. Para essa gente, para esse pessoal de esquerda, a verdade pouco importa. A verdade é só uma coisa que pode ser ultrapassada. O que importa é a narrativa, é a história que você vai contar para tentar convencer aquele povo. E é justamente aí que o Milei, quando ele vem a público e diz a verdade que todo mundo queria dizer, mas não pode, aí fere terrivelmente a narrativa do presidente Lula. E já que Milei diz a verdade, significa também, não é, Bianca, que ele está bem informado. De alguma forma, ele sabe o que Lula tem feito aqui no Brasil. No chat também, Milei só trouxe verdades. Quem sabe Milei, o Marcelo diz aqui, não inspira a oposição brasileira neste ano de eleições? E a gente fica percebendo também como outros países começam a perceber e entender quem é Lula de verdade. Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Israel, vão percebendo quem é Lula e tomara que percebam que Lula não fala e não representa 100% do povo brasileiro. Pois é, e a gente também viu agora, nessas últimas falas do Lula, o quanto que incomoda qualquer pessoa falando o que for sobre ele. A gente também percebe que ele tem uma obsessão, ele fica focado, ele fica hiperfocado, aliás, né? Ele fica meio que de um jeito bizarro e até tóxico, ele só fica pensando naquela pessoa que falou mal dele. A gente viu isso quanto também há uma obsessão que ele tem do Bolsonaro, né? O quanto que ele fala do Bolsonaro. Ele carregou o Bolsonaro o seu mandato inteiro, porque, embora prenderam o Bolsonaro, né, de uma forma em que ele mal consegue, ele não tem posição nas redes sociais, ele não pode expressar o que pensa, não pode nem falar nem se for uma inteligência artificial. Mas a prisão do Lula talvez é até pior, porque ele está em liberdade, mas ele fica 24 horas por dia focado no que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer. Quantas vezes ele cita Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro está lá, né, já tão limitado, tão restrito. E assim é também agora, quando ele vai em seus discursos falando qualquer bobagem sobre Milei, sobre Trump, ele começa a ter uma obsessão por pessoas que falam coisas mínimas sobre ele. Até porque, qual é a mentira no que Milei falou? Milei falou que ele é condenado, presidiário, ladrão. Ele foi condenado mesmo, não é? Em 3 instâncias, quanto ao caso ali do Triplex. Ele teve investigações que provou-se, ele foi mesmo uma cabeça nesses esquemas de corrupção do PT. E sim, ele, com todos os fatos aí que estão em evidência, a gente percebe que ele é também uma cabeça, uma chave nesse esquema de destruição do país. E é isso, a verdade incomoda. A verdade dói, incomoda bastante o presidente Lula. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.